Então, nessa parte da aula, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essas interações, né? Continuar o nosso assunto dentro de ecologia de comunidades, sobre essas interações que ocorrem entre as espécies, de forma mais geral, qual que é o efeito dessas interações que a gente consegue medir até nos ecossistemas, e depois, então, a gente vai partir para avaliar, né, de forma mais específica algumas dessas interações positivas e algumas dessas interações negativas. Então, a maioria desses trabalhos, né, ou pelo menos os estudos iniciais aí da ecologia de comunidades, vamos lá, eles começaram a avaliar, gente, essas interações entre as espécies de forma par a par, né? Então aqui vocês estão vendo uma figura bem geral, onde a gente tem aí algumas espécies, né, que vocês conseguem reconhecer, mas vamos dar o foco somente nas duas aqui. Eu tenho uma determinada espécie de planta, e vocês estão vendo aqui uma espécie herbívora, né, as cabras, ó, se alimentando dessa espécie de planta. Então, isso é uma interação que a gente chama de trófica. A palavra trófica vem do grego trófos, que significa alimentar, né, o alimento. Então, essas espécies fornecem alimento, né, para essas cabras aqui. Então, a gente consegue perceber, né, que existe uma interação aí que é mediada pelo alimento, né? Isso vai exigir aí dessa espécie de herbívoro um determinado comportamento, né, tanto de seleção desse recurso quanto de capacidade de adquirir esse recurso, né? Vocês estão vendo essa aqui, ó, um certo esforço aí para conseguir comer essas folhas mais altas, mas também, né, tem toda uma parte aí das plantas no sentido de se defender, né, desse ato aí de ingestão, muitas vezes na forma de espinhos, né, na forma de defesas químicas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui é só para dar um destaque, gente, que essas interações normalmente na ecologia, elas são avaliadas inicialmente de forma par a par, né? É mais fácil da gente entender os mecanismos por trás aí da seleção do alimento, né, ou da seleção do recurso. Mas só para a gente lembrar, né, que essas interações elas ocorrem muitas vezes entre diversas espécies. Então aqui já tem um exemplo onde a gente tem 3 espécies envolvidas. Então vocês têm uma determinada espécie de planta que está aqui no fundo, né, representada pelas folhas. Essas coisas amarelas que vocês estão vendo aqui são afídeos, ou que a gente chama comumente de pulgão, tá? Esse é um inseto sugador, né, responsável aí por grandes problemas, né, muitas vezes na agricultura. Eles sugam recurso, né, ou floema diretamente aí da planta. Muitas vezes eles acabam trazendo micro-organismos, tá, gente? Vírus, bactérias que infectam essas plantas. Mas aqui as formigas, ó, estão envolvidas numa interação com esses pulgões que é muito parecida com aquela ideia do pastoreio que eu contei numa outra aula para vocês a respeito das lagartas e das formigas. Então, esses pulgões, ao se alimentarem das plantas hospedeiras que estão aqui, eles também liberam uma substância açucarada, como se fosse um excesso, né, desse floema do qual eles se alimentam. Isso é uma substância bastante rica em glicose. A gente chama isso no inglês de honeydew, né, seria essa substância açucarada. E as formigas vêm aqui então e coletam, né, esse recurso, usam essa substância açucarada. Em troca, gente, elas também vão proteger, né, esses afídeos aqui. Então, a interação, se a gente pegar o afídeo e a planta, é uma interação que tem pelo menos um sinalzinho negativo aí, né? Então, o fato do afídeo estar se alimentando na planta, para ele é muito bom, né? Uma interação mais aí, mas para a planta é uma interação negativa, né? Ela está perdendo recurso aí, além de abrir a porta aí para esses micro-organismos. Se a gente pegar um outro par, que é formiga e afídeo, a gente vai perceber que é uma interação mais, ou seja, ela é positiva, né, para os afídeos que ganham aquela proteção contra seus próprios predadores e positiva para a formiga que está ganhando recurso. Mas quando a gente está falando de interação entre 3 espécies, a gente pode pensar na interação entre a formiga e a planta, né? Porque ao proteger esses afídeos e mantê-los nas plantas, de certa forma, né, indiretamente a formiga está prejudicando a planta também.
Tá? Então a gente precisa aprender, né, a avaliar essas interações dentro desse contexto, né? As espécies não ocorrem sozinhas nas comunidades, né? Aqui a gente está falando só de uma planta, afídeo e formiga, pode ter outra espécie de formiga envolvida, pode ter uma aranha que é predadora, né? Então a gente precisa tentar entender direitinho aí essas interações. Então, aqui só para dar um exemplo para vocês, se a gente pegar uma espécie de planta simples qualquer, estou representando aqui por um tomateiro, olha só a quantidade de espécies que estão envolvidas aí com essa planta, né? Bastante fácil de perceber aí. A gente tem espécies então que são polinizadoras, ou seja, aquelas que são atraídas, né, no caso aí para a flor, elas usam o recurso da flor, né, e em troca garantem a polinização cruzada ou a fecundação aí, né, que vai gerar aí frutos, sementes e novos organismos, se tudo der certo, né? Então, uma interação positiva. Aqui já tem uma interação negativa, ó, vocês podem olhar qualquer um desses dois atores aqui nesse nosso palco aí para as interações. Então, eu tenho uma espécie de gafanhoto, por exemplo, que é herbívoro, tem uma espécie de lagarta, que é herbívoro. Vocês podem imaginar que existe competição entre esses dois organismos por um recurso, né? Se tiver pouca folha aí disponível, provavelmente eles vão competir por essa folha. A gente tem aqui uma outra espécie, né, que pode ser um polinizador, ou a fase larval pode ser a lagarta, né, como vocês estão vendo aqui. Eu gosto dessa figura porque ela dá pra gente um pouquinho de ideia daquela história natural que eu falei numa outra aula para vocês, o tanto que é importante. Essa lagarta aqui, ó, possui um tipo de coloração que a gente chama de aposemático, ou advertência. Normalmente, gente, isso é a combinação entre preto e laranja, laranja, branco e amarelo, né? Ou seja, é uma combinação de cores que adverte para um predador, né? No caso, uma ave, por exemplo, de que esse organismo aqui possui substâncias químicas, né? Que o deixam impalatável, que deixam ele com sabor ruim, tá? Aqui a gente já tem um outro mecanismo, ó, que garante aí um aumento na performance, na sobrevivência, que é uma coloração que a gente chama de críptica, né, ou camuflagem aí, em que o verde, né, junto do verde da planta aí, garante que essa lagarta passe mais desapercebida. Gosto dessa figura também porque vocês estão vendo a importância da química, né? Então tem diversos compostos representados aqui. Esses compostos, eles vão ter funções múltiplas, tá, gente, nessas plantas. Vários herbívoros são atraídos por esses compostos, tá? Diversos compostos são liberados depois que ocorre uma interação de alimentação, que é o que a gente está mostrando aqui. Então a lagarta mastiga a planta, eu tenho a liberação de compostos voláteis, que são aqueles que vão para o ar aí, e isso então pode funcionar tanto como um atrator para outros herbívoros que percebem esses compostos no ar e chegam na planta, como também pode repelir, né, evitar que alguns herbívoros cheguem, tá? Então a química é bastante importante aí para a gente entender essas interações. E eu gosto dessa figura também, porque aqui a gente está falando de interações que ocorrem acima do nível do solo, muito mais fácil de ver, tá, gente? Uma abelha chegando, né? Um determinado herbívoro se alimentando, mas tem um monte de outras coisas que ocorrem aqui, ó, na camada que a gente não tá vendo, né? Que tá abaixo e tá lá no solo, né? Abaixo aqui da linha de visão, onde a gente tem, por exemplo, associações positivas, né? Com as micorrizas aí, que são essas associações que garantem aí o crescimento, né, mais eficiente dessas plantas. É uma estratégia bastante usada para recuperação de áreas degradadas, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. A gente tem uma série de compostos, né, que são sintetizados aí, absorvidos pelas raízes e que depois, né, sobem nessa planta aí, então depende um pouquinho da arquitetura da planta, mas esses compostos que são sintetizados lá embaixo, né, vão ser expressos aqui na parte aérea. Então a gente pensar, né, que tem várias espécies ao mesmo tempo interagindo com essa planta e lembrando, né, isso mesmo que é a ideia de ecologia de comunidades, né? A gente tem uma coexistência, né, uma concorrência aí de espécies no mesmo local e ao mesmo tempo, tá? E aí a gente chegou numa fase agora da ecologia de comunidades que é tentar avaliar nem só mais par a par,
nem 3 ou 4 ou 5 espécies, mas o que a gente chama de redes ecológicas, tá, gente? Isso é uma área que desenvolveu bastante na ecologia nos últimos anos, né? Os últimos 5, 7 anos aí, onde a gente consegue organizar essas comunidades, como vocês estão vendo aqui, né? Então eu consigo dividir em grupos, ó, essa curva amarela aqui está representando então diversas espécies de flores, né, e organismos que visitam então essas flores. O verde aqui então seriam as plantas, né, ó, elas estão organizadinhas aqui embaixo. Vocês estão vendo que as linhas, né, elas passam aqui para um lado para o outro. As linhas indicam as interações, tá? Então são organismos aí que interagem, né, entre si, muitas vezes com uma espécie só. Vocês veem que algumas dessas linhas aqui passam para várias espécies, então são interações que são mais generalizadas, tá? E a gente pode dividir em diversos comportamentos, né? Então, por exemplo, esse grupo aqui, representado em laranja, ó, que é esse pedacinho, vamos ampliar ele para o lado de cá, indica aí espécies de borboletas que visitam flores, tá? E essas flores aí, ó, são dessas espécies de planta. Então vocês conseguem perceber que tem uma planta aqui, ó, que ela é visitada por um monte de espécies, né? Então, uma planta aí que oferece um recurso interessante. A gente pode pensar nessas redes de interações aí para o parasitismo, tá? Nós vamos falar um pouco dessas interações negativas. Então, aqui, ó, a gente tem as plantas, alguns afídeos, que estão aqueles pulgões representados em azul, e os parasitas, né, ou parasitoides desses afídeos que estão representados em azul e lilás, tá? Vamos dar uma olhada nas aves, tá, gente? Então, aqui, ó, nesse pedacinho aqui, indica uma série de aves que estão associadas a essas plantas. Olha só a quantidade de linhas aqui, né? Então, eu tenho diversas aves que se alimentam, por exemplo, de sementes, que é esse grupo aqui, né? Aves que a gente chama de granívoras. E olha só, algumas delas, né, fortemente associadas a essas sementes, né, dessas plantas aqui. Em todas essas redes partidas aqui, gente, os verdes aqui, as barras verdes sempre vão representar as plantas, tá? E as cores aqui são para indicar, então, outros organismos. Não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas é só para mostrar para vocês como que a gente foi evoluindo na ecologia para passar dessas interações que são par a par, para interações múltiplas e agora para interações na forma de redes, né, que seriam essas redes ecológicas. Tem uma série de métricas, tá, associadas a essas redes aqui. Isso é uma disciplina à parte, né, só a parte de redes ecológicas, mas é só para mostrar para vocês como é que a gente consegue, né, organizar a diversidade biológica em termos das interações tróficas, né? Todas essas interações mostradas aqui são interações tróficas ou interações alimentares, tá bom? Por que a gente preocupa tanto com isso, né? Quantas espécies tem uma comunidade, como é que elas se alimentam, como é que é essa interação. Na década de 80, né, final lá da década de 80, a gente foram propostos uma série de modelos para explicar para a gente que a forma como a comunidade é organizada influencia no funcionamento do ecossistema. O que significa isso, né? Quanto mais eu tenho espécies numa comunidade, como essas espécies interagem entre si e entre o recurso, pode influenciar como é que um ecossistema funciona, tá? Vamos pegar um exemplo prático, por exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando com riquezas de abelhas, número de espécies de abelhas que eu tenho em uma determinada comunidade, tá? As abelhas fornecem um serviço importantíssimo para a gente, que é a polinização, ou seja, elas influenciam como é que um ecossistema funciona, né, por conta aí da polinização, um serviço bastante importante. Tem vários modelos para relacionar essas duas variáveis que vocês estão vendo aqui, né? No X, a riqueza de espécies, e no Y, o funcionamento dos ecossistemas. Toda vez na biologia, gente, na estatística, né, na matemática, que a gente organiza, né, essas variáveis nesses plots, então eu tenho duas variáveis aqui, provavelmente a gente está tentando perceber alguma relação de dependência que existe entre essas duas variáveis, tá? E essa dependência, né, ela pode aparecer de diversas formas. Aqui são 3 possibilidades, ó, essas 3 curvas são 3 possibilidades que a gente chama de modelos, tá? Então vamos pegar só esse aqui do meio, que está mais fácil de vocês entenderem, né, por essa aula virtual aí.
Então aqui, o que esse modelo aqui prevê? Vocês conseguem perceber aqui que tem uma linha, ó, reta, né, positiva, subindo aqui, que relaciona essas duas variáveis? O que esse modelo quer dizer para a gente? Quanto mais espécies eu tenho numa comunidade, melhor o ecossistema funciona, tá? E talvez por isso a gente seja tão preocupado com conservação de espécies, né? Quanto mais espécies eu tenho de abelha, por exemplo, melhor o serviço da polinização, né? Mais funciona esse ecossistema, tá? Então esse é o modelo que a gente chama de rebite, né? Significa que tem um encaixe bem direitinho entre essas espécies, né? Muitas vezes encaixes aí por conta das interações por recurso, né? Interação alimentar, e aí tem um ajuste muito fino aí entre essas duas espécies, entre esses dois grupos, desculpa. Então quanto mais espécie, melhor, tá? Melhor funciona o ecossistema. Tem um outro modelo aqui que a gente chama de modelo redundante. O que redundante quer dizer? Né? Que tem alguma coisa aí que está meio que sobrando. Presta atenção nessa curva aqui, pessoal. Ó, essa aqui que eu estou apontando. O que o modelo redundante quer dizer para a gente? Que quanto maior o número de espécies, mais o ecossistema funciona até um determinado ponto, que é esse que eu coloquei o cursor aqui, ó. Então, até mais ou menos essa região aqui, quanto mais espécies eu tenho na minha comunidade, ó, mais, né, ou melhor está o funcionamento do ecossistema. Mas a partir de um determinado ponto, então puxa aqui para o eixo do X, ó, a partir desse valor aqui de riqueza de espécies, tanto faz eu aumentar que o funcionamento dos ecossistemas ele é relativamente parecido, tá? Então esse modelo ele prevê que algumas dessas espécies provavelmente têm o mesmo papel, né, ou papéis similares aí, de forma que qualquer aumento na riqueza ele não é retornado num aumento no funcionamento dos ecossistemas, tá? É um modelo bastante discutido também, né? Para a parte de conservação ele é um pouco mais perigoso aí, porque ele permite a gente dizer que a gente pode substituir algumas das espécies na comunidade e ainda assim o ecossistema funciona. E o último, gente, porque na ecologia sempre tem, é um modelo que a gente chama de aleatório, né? Ou seja, é um modelo em que a gente é difícil de prever um padrão, né? Vocês estão vendo um sobe e desce de curva aqui, mas quando eu vejo isso aqui, eu não sei como é que a curva vai subir ou parou nesse ponto aqui, o que que vem depois dali, tá? A gente testa muito esse modelo aleatório na ecologia também. Mas eu coloquei esse slide aqui, né? Não é tão diretamente associado ao assunto de interações, mas é para vocês perceberem o quanto que é importante a gente entender ecologia de comunidades, quem são as espécies, como que elas interagem e como que isso vai refletir então no funcionamento aí desses ecossistemas, tá? É por isso que a gente estuda isso tanto, né? Por isso que a gente estuda competição por recurso, mutualismo, dispersão de sementes, né? Herbivoria, como é que esses insetos se alimentam das plantas, tá? É para a gente entender como é que o ecossistema funciona, tá? Só para colocar num contexto. Então, para fechar esse bloco, gente, o que é que a gente chama de comunidade, né? Seriam esses grupos de organismos, né, de espécies diferentes, que são mantidas por interações. E a maravilha da ecologia de comunidade, gente, é que se a gente usar sinais bem simples, né, positivo, mais, negativo, menos e zero, eu consigo organizar todas essas interações. Então, olha só, a gente pode tratar isso na forma de um espectro, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas opostas e algumas coisas similares. 0, 0 significa neutro, ou seja, não tem interação entre essas espécies. E qualquer dessas linhas que vocês puxarem aqui, ó, a gente está tratando essas interações par a par, viu, gente? Então, uma espécie está representada aqui por vermelho e a outra está representada pela caixinha verde, tá? E aí vocês vão ver os diversos sinais, né, que são possíveis para combinar essas interações e o nome que a gente dá para cada uma. Então, por exemplo, interações que a gente chama de mais-menos, elas estão dentro dessa caixinha aqui que a gente chama de predação, parasitismo e eu ainda vou adicionar aqui herbivoria, tá? Que é uma forma um pouco particular de predação aí em que os organismos se alimentam de plantas, né? De tecido vegetal, tá? Por que a predação, parasitismo e herbivoria são considerados uma interação mais-menos? Porque traz um benefício para um, que é para quem está se alimentando, e um prejuízo para quem virou alimento, né? Então, no caso da predação, o predador ele tem um benefício e a presa ela vai ter um prejuízo, tá?
E aí a gente pode continuar nesse espectro aqui, ó, vamos pegar uma outra oposta, ó, que é o que a gente chama de mutualismo, né? Que seria então uma interação mais. O que significa isso? Benefício para os dois membros envolvidos aí nesse par de interações, tá? Então pensa, por exemplo, uma abelha e uma planta, a abelha tem a vantagem do recurso que ela consegue e a planta ganha a vantagem lá da reprodução, tá? No oposto aqui, gente, nós vamos ter competição. O que significa isso? Uma interação menos, tá? Organismos que estão em competição por um determinado recurso alimentar, ou um espaço, ou um parceiro para reprodução, tá? O que acontece? Os dois estão desviando energia que podia estar sendo usada em outras atividades, tá? E por isso a gente tem um prejuízo aí para ambas as espécies envolvidas. E em competição, a gente vai falar mais sobre isso, muitas vezes a gente sempre tem um competidor superior, né? Alguém que vence aí essa competição, porque tem algum atributo, né, desse organismo aí que permite ele tirar uma certa vantagem, né, na interação. Mas ainda assim, pessoal, a gente trata a competição como uma interação menos, porque, de novo, a gente está perdendo, né, energia aí que podia ser usada para outras funções quando os organismos se envolvem na competição. E as outras interações que vocês estão vendo aqui, gente, que são o comensalismo e o amensalismo, elas são opostas aqui nesse nosso diagrama, as duas envolvem um sinal zero. Tá? O que significa isso? Para um dos membros do par não faz diferença nenhuma, que é o zero aqui, e para o outro membro do par é positivo no caso do comensalismo e negativo no caso do amensalismo, tá? Vou dar exemplos para cada uma dessas interações para vocês também. Mas a gente já conversou um pouquinho lá naquele exemplo da preguiça, né? Que é coberta por alga e que tem uma mariposa, né, presente aí nesse pelo coberto por alga, que acreditava que isso era uma relação comensal, né? Ou seja, era positivo aí para mariposa, que tinha, né, espaço e recurso, mas que não fazia diferença para preguiça, tá? Então isso aqui é uma forma um pouco simplista, né, da gente organizar essas interações. Hoje a gente acredita na ecologia que não existe o zero zero, né? É difícil não ter, já que a gente está falando de interação, essas interações elas sempre vão ter alguma consequência para essas espécies que podem ser medidas, né, em mais e menos ou zero aí, mas dificilmente a gente vai ter um par em que não existe interação nenhuma, tá? Então o neutralismo, que é esse central aqui do nosso diagrama, ele é bastante discutido aí na ecologia. Essas interações, gente, só de forma bem geral, elas podem ser diretas ou indiretas. O que significa isso? Uma interação direta, eu tenho um organismo que se alimenta diretamente do recurso, tá? Então vamos supor que eu tenho uma espécie de lagarto qualquer aqui, que é frugívoro, tá? Então ele se alimenta do fruto dessa planta aqui, a gente percebe uma interação direta entre esses dois, né? Então aqui está o nosso par. Mas lembrando, né, as comunidades são formadas aí por diversas espécies e muitas vezes a gente vai ver interações indiretas entre elas, tá? Normalmente nos diagramas vocês vão ver setas pontilhadas para indicar as interações indiretas, tá? O que significa isso? A sólida é uma interação direta e a pontilhada é uma interação indireta. Então, se eu tenho um gafanhoto que se alimenta de uma planta, mas que serve de alimento para um lagarto, vocês estão vendo insetívoro, né? No caso, vocês estão vendo aqui uma interação direta entre eles. Mas a interação entre o lagarto e a planta, né, que é mediada pela disponibilidade do gafanhoto aqui, acaba sendo uma interação que a gente chama de indireta, tá? E por que é legal estudar essas interações, gente? Elas levam a alterações que a gente consegue medir na morfologia, olha que legal, né? Então, muitas vezes as interações, elas vão modular, né, algumas alterações morfológicas que a gente percebe ao longo do tempo, né, evolutivamente falando aí, tá? Sempre. No tamanho do bico desses animais, né, na forma como eles conseguem alimento, muitas vezes uma separação temporal, né? Então, organismos que competem por um recurso, muitas vezes vocês vão ver que tem uma separação temporal, um se alimenta de dia, o outro se alimenta de noite, né? E apesar de serem competidores em potencial, a gente percebe essa separação aí. Tá? Então, muitas vezes na morfologia, no comportamento, né, e na evolução, aí a gente consegue medir isso em tempo evolutivo. Para quem não conhece, aqui tem umas tirinhas do Armandinho, né, que tem muita coisa biológica aí.
Sugiro vocês a darem uma olhada. Coloquei um exemplo bonitinho que ele tem aqui para a parte, né, dessas interações levando a mudanças aí no comportamento, né, mudanças evolutivas, como por exemplo a coloração críptica e a camuflagem, já falei um pouquinho no início dessa aula, onde a gente tem aqui, né, um organismo que acaba se misturando ao meio físico, né, e com isso ele ganha uma certa vantagem, vamos dizer assim, por exemplo, para a fuga, né, do predador. A coloração aposemática ou de advertência está indicada aqui, é aquela coloração, combinação, né, de cores fortes aí, que normalmente advertem que esse recurso, vamos dizer assim, tem um sabor ruim, né, ou é impalatável. O que a gente chama de mimetismo, né, então os conceitos de mimetismo, gente, eles foram desenvolvidos pelo Bates, então por isso que a gente fala mimetismo batesiano, e pelo Miller, tá, por isso mimetismo milleriano. Isso foi feito aqui na região tropical, né, na Amazônia, o início dessas ideias de mimetismo, que significam organismos, né, que imitam uns aos outros, né, e isso tem uma série de vantagens, aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês, né, então aqui tem um exemplo aí do mimetismo. E muitas vezes essas interações, né, elas são tão fortes aí, levando a essas mudanças, que levam ao que a gente chama de partição de recursos. O que significa isso? Para evitar a competição, né, e muitas vezes a exclusão competitiva, esses organismos meio que vão partilhar esse recurso. Vocês viram um pouco disso lá na ideia de nicho, né? Quanto mais separado é o nicho e menor a sobreposição que tem entre o nicho, melhor essa partilha de recursos que garante a coexistência aí nessas comunidades, né, para essas diversas espécies. Então, só alguns exemplos de camuflagem, né? Depois vocês podem dar uma olhada aí. Então, aqui a gente tem uma aranha, né? Bem camuflada no líquen aí. Lembrando que isso é provavelmente um predador, né, gente? Então, essas aranhas predadoras aí que não constroem teia, mas que ficam lá o que a gente chama de senta-espera, né? Aguardando aí suas presas. Então a camuflagem, né, ou a coloração críptica que se mistura ao meio aí é uma estratégia bastante interessante. Essa aqui é uma espécie de formiga, né, que é da Zimútila, é uma espécie que o pessoal chama no inglês aí de velvet ant, né, ou formiga veludo, que ela parece muito com dente de leão, né, aquela semente, né, que a gente sopra aí, ó, então esse aqui é o diásporo, né, na verdade, que a gente sopra, então vocês estão vendo uma certa semelhança, né, esse é um bicho de áreas abertas aí, de regiões desérticas, né, então é legal ser camuflado como, né, flor aí, ou como diásporo, porque garante aí uma maior sobrevivência. Esse aqui é um exemplo bom tanto de camuflagem quanto de mimetismo, né? Eu pergunto aí para vocês, se vocês fossem um passarinho, será que vocês comeriam isso? Isso é uma lagarta, né, que lembra aí fezes de aves, tá, gente? Em termos, né, tanto da coloração, então isso garante uma certa camuflagem, muitas vezes dependendo do fundo, né? Aqui tá numa folha, mas num tronco ela fica bem camufladinha. E também mimetismo, né? Ou seja, tá mimetizando ou imitando, né, uma forma aí que lembra um pouco, né, fezes de aves aí, e isso garante então uma maior sobrevivência, né, para uma fase do inseto aí que é bastante frágil, né, bastante susceptível aí à predação. Então aqui só mais alguns exemplos, né? Então a ideia do mimetismo, a gente tem um organismo imitando o outro, porque isso confere vantagem adaptativa, tá? Então isso aqui é uma espécie de aranha, ó, a gente consegue saber, basta contar o número de patas aí, né? Mas que mimetiza uma formiga, né? Tanto na morfologia quanto no comportamento. Ó, o último par de patas, gente, ou o primeiro aqui, né, no caso, ele fica para frente, ó, o que lembra muito a antena, né? Ó, das formigas aí. Então aqui a gente tem os 3 pares de pata da formiga e a antena, e aqui os 4 pares de pata da aranha, mas com a antena para frente, né? Então seria uma forma aí de mimetismo. Tem algumas aranhas, né, do gênero Eresus aí que imitam joaninhas, então coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Isso aqui é ligode, uma espécie de mariposa aí que imita aranhas, né, também uma ideia aí dentro do mimetismo. Isso traz vantagem, né, gente, lembrando a mariposa aí, né, um organismo bem mais frágil, mas se ela lembra uma aranha, né, que é um bom predador, isso diminui a chance, né, da própria predação da mariposa. E muitas vezes isso é no comportamento, né? Então isso aqui é uma espécie de lagarta, ó, que ao ser perturbada, né, ela levanta essa porção final aqui, que tem, né, esses olhos falsos ou ocelos que lembram bastante aí uma serpente, né? Então muitas vezes tanto na morfologia quanto no comportamento, né, ou na forma como esse organismo se mostra.
E essas interações, então, levando, né, essa evolução, essas estratégias adaptativas aí, foram divididas, né, nisso que a gente chama de mimetismo batesiano, em homenagem ao Bates, e mimetismo milleriano, tá tampando aqui, gente, mas é em homenagem ao Miller, tá? Então, né, isso foi descrito há bastante tempo atrás. A diferença entre esses dois ela é um pouco sutil, mas no mimetismo batesiano a gente tem um organismo que é completamente palatável, né, então inofensivo, vamos dizer assim, e que imita, né, pela morfologia, pela coloração, pelo comportamento, algum outro que não é palatável, e isso vai conferir uma vantagem adaptativa. Então aqui vocês têm uma mosca, né, dentro da ordem Diptera e dos insetos, que por imitar uma vespa, né, o Hymenoptera, então vocês estão vendo a semelhança aqui na coloração, e isso engana mesmo o predador, viu? Então, ao imitar, né, um organismo aí que é impalatável, né, um predador aí mais perigoso, a mosca acaba tendo vantagem, né, uma vantagem adaptativa. O mimetismo milleriano, gente, ele é mais uma ideia de anel, né, de mimetismos ou síndrome de mimetismo. Aqui a gente não tem um impalatável imitando outro palatável, desculpa, um palatável imitando impalatável, não. O que a gente observa aqui é um padrão geral, né, parecido para todas as espécies, e aí a gente vai ter uma garantia aí de uma vantagem adaptativa para todo mundo, tá? Então, parecer ruim e se vários parecem ruim, acaba sendo uma vantagem. Então, as aves, por exemplo, elas aprendem a evitar esse tipo de coloração aqui, né? Como vocês estão vendo, no caso, a combinação de preto, né? Ou laranja e amarelo. E aqui são várias espécies dentro de um gênero só, né? Que é Heliconius, aí dessas borboletas. Mas o fato, né? Delas todas terem esse padrão de coloração, né? Serem parecidas, acaba trazendo ou conferindo uma vantagem adaptativa para todo mundo. Mesma coisa, que é só outro tipo de coloração, né? Isso aqui são 4 famílias completamente diferentes de besouros, né? Dentro da ordem Coleóptera, mas todo mundo tem esse padrão de coloração vermelho e preto, né? Isso adverte aí da impalatabilidade, né? Muitas vezes química desses animais e garante uma vantagem para todo mundo, então. Então aqui é como se fosse uma convergência nesse padrão de coloração e aqui, né, um imitando o outro aí, tá? Então, o mimetismo, né, a camuflagem, essa coloração críptica, né, são todas vantagens aí que a gente percebe, né, a partir dessas interações entre as espécies, tá? E muitas vezes estão associadas à própria predação, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso. E aqui, só para não parecer, gente, que é exclusividade de insetos, né? Os insetos são um grupo do meu coração, é o grupo que eu trabalho, mas é só para mostrar para vocês, né? Esse mimetismo milleriano, ele é bastante comum. Isso aqui foi estudado para Dendrobatidae, né? Que é uma família aí, como vocês estão vendo aqui, bastante colorida aí das florestas tropicais. Tá sem escala, mas esses bichos são bem pequenininhos, tá? Mas eles têm coloração de advertência, né? Então são organismos tóxicos aí. E aí essa combinação, né, de cores aí, ó, em vários desses organismos de espécies diferentes garante uma vantagem adaptativa aí para esses bichos, tá? Tem um trabalho mostrando que os que não têm, né, essa coloração de advertência, ou os que não têm a química, né, vamos dizer assim, as toxinas aí localizadas na pele, eles são crípticos, tá? Eles são mais camuflados. Depois eu mostro o trabalho para vocês. E finalmente, qual que é o resultado, então, né, dessas interações, além dessas particularidades morfológicas e evolutivas aí que a gente vem conversando. Muitas vezes a gente consegue perceber, né, em tempo ecológico aí, que o resultado dessas interações ele está aí na partição do recurso, tá? O que significa isso? Várias dessas espécies vão diferenciar o seu nicho, tá? Que vai permitir que duas espécies que são relativamente parecidas ou similares possam coexistir numa comunidade. Isso também é um trabalho antigo, tá, gente? Década de 80 aí, que foi feito com esses lagartos do gênero Anolis, né? Então aqui tem 2 espécies diferentes para vocês, mas aí é que vocês estão vendo pelos nomes aqui, ó, a gente tem várias espécies localizadas nessa comunidade. Então aqui Anolis ricordi, Anolis dísticus, Anolis aliniger, são várias espécies, ó, mas elas estão localizadas em porções diferentes, né, da copa e das árvores. Então esse foi um dos primeiros trabalhos que mostrou, tá, que ao particionar o recurso, ou seja,
por comportamento, né, por forma de alimentação, se esses organismos conseguem diferenciar pelo menos uma das porções ou um dos segmentos do nicho, né, que é onde que eles buscam alimento, no caso aí desses lagartos, a gente consegue ter uma coexistência do maior número de espécies numa comunidade, tá? Depois vocês podem contar aqui, mas ó, a Ricord, né, tá na parte superior da copa, essa espécie aqui, Eterigae, tá mais na parte inferior, Christopher insólitos no meio, tá? Muitas vezes essa partição, gente, é nas próprias espécies, né, de árvores onde eles se localizam, e isso garante então a coexistência, tá? Isso é bastante importante para a aula de competição, né, onde a gente fica o tempo todo tentando entender nas comunidades como é que as espécies coexistem quando o recurso está limitado. Isso aqui é uma estratégia bastante eficiente, né, de fazer a partição do recurso aí, tá? O MacArthur, que foi um pesquisador que eu conversei com vocês desde lá da nossa primeira aula, né, um grande ornitólogo, um grande ecólogo, percebeu isso também para as aves, tá? A ave que tem o bico menor, né, e que tem um tamanho corporal menor, é mais interessante, né? Elas têm uma vantagem adaptativa ao ficar no topo das árvores, tá? Onde os ramos são menores, né, e elas conseguem se alimentar. Há aves maiores, né, com corpo maior, com bico mais forte, ficam na parte mais baixa da árvore, tá? E aí, ao particionar o recurso, né, a altura onde elas se localizam na planta dessa forma, cabe mais gente na comunidade, né? Ou cabe mais espécies diferentes, tá? Então, a partição de recurso ela é bastante importante, né, para a gente entender um pouco do significado dessas interações, da evolução dessas interações e principalmente da estrutura das comunidades, né? Como é que cabe tanta gente ou tantas espécies aí nessas determinadas comunidades. Então aqui, gente, eu vou finalizar esse bloco também e a gente vai avaliar agora, né, nas duas próximas aulas, as interações positivas, tá, com foco mais particular aí no mutualismo e as interações que a gente chama de negativas com foco mais particular aí na herbivoria e na predação, tá bom? Então, cenas dos próximos capítulos aí em breve.